Alô, quinto ano! Vamos começar a aula de geografia de hoje. Diogo aqui falando. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, não é? Nós vamos continuar falando da origem das cidades, né? Da origem das cidades no Brasil. Cidades que têm origem de forma natural e cidades planejadas, tá certo? Vamos iniciar a aula de hoje. Já vão pegando o módulo de vocês, para caso a gente precise. A gente vai estar observando as páginas 3, 4, 5, 6, etc. Tá bom? Então, vamos começar. Bem, vamos começar falando de cidade de origem natural. A cidade de origem natural, ela surge espontaneamente, né, de pequenos povoados que cresceram com o passar do tempo histórico. Então, o motivo da origem desses povoados é diverso, né? Pode ser uma concentração de pessoas em torno de comércios, de locais escolhidos para iniciar alguma atividade. E eu trouxe aqui o exemplo da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo que foi local de fundação de uma escola jesuíta, né? Para catequizar os indígenas lá na origem de São Paulo. E São Paulo também foi um local de ponto de parada para diversos viajantes. Então, a origem dos povoados, né, tem diversos motivos. Aí eu coloquei o exemplo da cidade de São Paulo, que foi um local realmente de fundação de uma escola jesuíta, né, para catequizar os indígenas. Já as cidades planejadas, né? A cidade planejada, como o próprio nome já está dizendo, a cidade vai ser primeiramente idealizada, projetada, depois ela vai ser construída, né? O espaço ele deve ser previamente escolhido, né? Deve ser estudado para uma melhor ocupação humana. Aí eu trouxe o exemplo da planta de Aracaju, né? A planta de Aracaju, Aracaju que é a capital de Sergipe, e seu plano, né, o plano de Aracaju, foi elaborado por Sebastião José Basílio Pirro. E na época que Aracaju, na época da construção, né, da idealização dessa cidade de Aracaju, o comércio marítimo ele era muito importante para o Brasil naquele momento. Então, o que foi que o Sebastião, que foi quem elaborou o plano da cidade de Aracaju, fez? Como o comércio marítimo era muito importante, ele fez uma planta, né, de Aracaju que atendesse às necessidades da população, principalmente quanto a essas atividades portuárias, tá certo? Então, a cidade planejada tem essa característica, a característica do planejamento. Eu trouxe agora aqui a planta da cidade de Teresina, né, que foi fundada em 1852 lá no Piauí. Ela foi projetada por José Antônio Saraiva e por João Isidório França. Então, se vocês observarem aí, seu traçado ele rompia com a tradição colonial portuguesa. Houve uma organização bem diferente, né, baseada na separação de áreas residenciais, administrativas, religiosas, políticas, econômicas e comerciais. Também foi uma cidade projetada, a cidade de Teresina, né, e depois ela foi construída. Bem, gente, já que eu estou trazendo as plantas das cidades que foram planejadas no Brasil, a gente tem que falar também de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte que foi fundada no final do século XIX, mais precisamente em 1897, e até então Belo Horizonte não era a capital de Minas Gerais, que a capital de Minas Gerais era Ouro Preto, né? Então a nova capital de Minas se tornou Belo Horizonte, tomando o lugar de Ouro Preto, que era antigamente a capital de Minas Gerais. Então essa cidade de Belo Horizonte, vocês podem ver a planta aí, né, na imagem. Ela foi idealizada por Arão Reis, né, porque ele se inspirou, né, com inspiração no plano para Paris do então Georges Haussmann. Georges Haussmann ele planejou Paris, fez um plano em Paris. Então, esse Arão Reis, se vocês observarem aí na imagem, tem até o nome de Arão Reis aí, que ele planejou com inspiração no plano de Georges Haussmann para Paris. Então, se vocês perceberem, foi uma cidade planejada, uma cidade do Brasil moderno, né? Porque você se basear no plano, né, no plano urbanístico de Paris é uma coisa moderna. Então, Belo Horizonte até então, ou até hoje, ela é considerada a primeira cidade no Brasil moderno, né? A primeira cidade planejada no Brasil moderno.
Então, o que foi que os mineiros pediam? Os mineiros, né, na época que ela foi fundada, lá no final do século XIX, os mineiros pediram a capital mais condizente, né? Não queriam mais aquela Ouro Preto. Eles pediram uma capital mais condizente com a nova fase do Brasil, que passava do status de monarquia para o status de república. Maringá, outra cidade, né, localizada lá no estado do Paraná, ela é outra das cidades planejadas do Brasil. Se vocês observarem aí na planta de Maringá, né, ela apresentava amplas ruas e avenidas, né, incontáveis praças, parques verdes, 3 áreas bem demarcadas, uma área residencial, uma área comercial, uma área industrial. Então, é bem interessante esse planejamento da cidade de Maringá, localizada lá no Paraná, tá certo? É outra cidade que foi planejada aqui no Brasil. Bem, lá nos anos 80, foi a vez de Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Valfredo Antunes de Oliveira Filho, né, apresentarem os planos para a cidade de Palmas, que vocês estão vendo aí, Palmas no estado de Tocantins, tá certo? Palmas foi a última, né, é a última das cidades planejadas no Brasil. Né? A fundação de Palmas foi uma consequência, porque foi uma consequência? Uma consequência da criação de um novo estado brasileiro em 1988. Tocantins ele não existia, né? Era apenas Goiás, e aí como Goiás foi repartido, foi criado um novo estado, o estado de Tocantins. Então a fundação de Palmas foi a consequência da criação desse novo estado. Tratava-se originalmente de uma cidade, né, com traçado quadricular, que vocês estão observando aí, com avenidas compridas, bem espaçadas, grandes rotatórias, muitas áreas verdes, né? E essa é a planta de Palmas. Palmas em Tocantins também foi uma cidade planejada. E por fim, não tem como a gente falar de cidades planejadas sem falar do Plano Piloto de Brasília. Né? A cidade que foi inaugurada em 1960 apresentava um traçado urbano como nunca antes visto. O tal plano de Lúcio Costa era bastante complexo. Né? Ele apresentava um grande eixo monumental onde ficariam as sedes e todos os principais edifícios governamentais. A gente sabe que Brasília, né, é uma cidade planejada e lá é onde são tomadas as principais decisões políticas do nosso país. No outro sentido, né, de Brasília, ficariam os prédios residenciais e comerciais, todos destinados à população local. Então, em resumo, se você vê de cima, né, a imagem de Brasília, ela vai parecer um enorme avião, tá certo? Um enorme avião, né? Que você vê nessa imagem aí, no plano piloto de Brasília, tá certo? E falando de nossa cidade, a cidade de Salvador, né? A cidade de Salvador, que ela também foi planejada, foi fundada no ano de 1549, a mando de Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil, tá certo? E esse projeto urbano de Salvador foi elaborado por Luiz Dias, que ele foi contratado pela coroa portuguesa. O objetivo de Luiz Dias era fazer dessa cidade a capital do país. Né? A gente falou na aula passada que Salvador foi a primeira capital do país, depois foi para o Rio de Janeiro e finalmente Brasília. Né? Então, o objetivo de Luiz Dias, que foi quem elaborou, o arquiteto que elaborou o projeto urbano de Salvador, era fazer dessa cidade de Salvador, a capital do país, uma fortaleza militar, um centro administrativo para o império no Novo Mundo. Tá certo? E Salvador, ela foi a primeira cidade planejada do Brasil. Olha, gente, eu dei exemplos de algumas cidades planejadas aí para vocês, mas eu queria dizer uma coisa: nenhuma cidade brasileira está livre de problemas urbanos, mesmo ela sendo planejada. Vou tomar como exemplo Salvador. Nós vimos que Salvador foi uma cidade planejada, mas falar que Salvador não tem problema urbano, isso não existe. Salvador tem muitos problemas urbanos. Se a gente vê, né, falta de serviços simples, né, como de saneamento básico, né, a precariedade nesse serviço, falta de serviços públicos, ou então até, né, de infraestruturas. Nós vemos em Salvador quase metade da população morando em áreas de risco, né, de desabamento, e até também de mobilidade urbana, né, que é um problema que atinge as principais cidades do nosso país. Aí você vê Salvador,
Salvador, esse trecho aí da paralela, completamente travado. Você não consegue se locomover na cidade em determinados horários, tá certo? Então, o que eu quero falar para vocês, eu tomei exemplo de Salvador, porque está mais próximo da gente, a nossa cidade que a gente vive. Salvador, mesmo sendo planejada, ela ainda tem problemas urbanos. Isso é referente a qualquer cidade. Ela pode ter surgido de origem natural, de forma espontânea ou de forma planejada. Os problemas urbanos vão existir, elas não estão livres desses problemas urbanos. Agora, para a gente encerrar nossa aula, eu trouxe uma fotografia aérea de Boa Vista, né, no estado de Roraima. Se vocês observarem assim, né, a paisagem dessa cidade, ela está apresentando quadras aí projetadas, né, com ruas centrais largas para otimizar o fluxo de veículos, né, parece apresentar um espaço para a circulação de pedestres com arborização, né, paisagismo, né, para gerar conforto urbano e espaço de convivências, né? Tudo indica que essa paisagem é característica de uma cidade planejada. Mas, gente, Boa Vista, ela surgiu de forma espontânea. Né? Por volta de 1830, um pequeno povoado começou a se formar em torno da cidade de uma fazenda de gado chamada Boa Vista do Rio Branco. Em 1890, o povoado foi elevado à condição de vila. Então ele não era mais povoado, ele foi elevado à condição de vila e em 1926 passou a ser município. Em 1940, né, a cidade, que é a área urbana do município de Boa Vista, ela foi escolhida para ser a capital do estado de Roraima. Então, embora tenha surgido de forma espontânea, né, na década de 1940, a cidade ganhou um moderno plano urbanístico e passou a ser classificada como cidade planejada. Então, é um exemplo que ela teve a sua origem, ela surgiu de forma espontânea, mas depois ela passou por um processo urbanístico que passou a ser classificada como cidade planejada. Tá vendo? É um exemplo legal que eu queria trazer para vocês, né? Um exemplo da cidade de Boa Vista, em Roraima. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem do módulo de Geografia, atividade do módulo página 6. Tá legal? Se tiver qualquer dúvida, pergunta para mim lá no WhatsApp, tá certo? Eu estou com muita saudade de todos vocês e queria dar aquele abraço carinhoso em todos. Mas é necessário que nesse momento a gente fique em casa, tá certo? E logo logo a gente vai se ver. Em breve. Garanto isso para vocês. Tá certo? Beijinho. Tchau, tchau.